Então, exteriorizando a nossa alegria e a nossa gratidão por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de estudarmos a nossa amada doutrina espírita, e na noite de hoje, muito especialmente, ampliando a nossa compreensão em relação às leis divinas, mas não deixamos de ter consciência das nossas limitações, do nosso singelo grau evolutivo. Por isso, nesse instante, humildemente, nós pedimos aos bons espíritos, aos mentores amigos responsáveis por esse nosso grupo de estudo, que nesse instante nos tragam aquele passe espiritual direto, aquela transfusão de energias positivas e luminosas que harmonizem todo o nosso ser, que iluminem a nossa mente, que iluminem o nosso coração, que despertem a nossa consciência para que nós possamos realmente entender, aprender para vivenciar tudo aquilo que nós vamos estudar na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, lei da igualdade é de fácil compreensão. Eu acredito que mesmo sem o estudo da doutrina, todos nós já temos uma noção clara, objetiva, efetiva do que seja a igualdade, os direitos de igualdade das criaturas no mundo, né? Mas a luz da doutrina espírita, ela amplia a sua essência e também amplia a nossa responsabilidade, o nosso senso de responsabilidade. Procurei fazer uma aula singela, pequena, levando em consideração exatamente isso, que é um assunto comum, conhecido por todos, mas também porque eu queria deixar tempo para que cada um de vocês pudesse fazer algum comentário em relação ao texto lido. Eu pedi para cada um contar de tudo que foi lido, o que foi que chamou mais atenção. Vocês estão lembrados, né? Bom, então vamos passando para o slide seguinte. Lembrando que o objetivo, a reflexão maior, intrínseca dessa aula, é constatar que somos todos iguais perante a lei. Isso nós já temos estudado nos nossos encontros anteriores, sabemos que Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, não em nenhum sentido pejorativo, mas como se fôssemos comparados a uma folha em branco, com tudo por ser aprendido, por tudo a ser trabalhado, por ser realizado, né? E nessa igualdade básica no momento da criação, ninguém tem privilégio nenhum, ninguém tem mais qualidades ou menos qualidades, mais direitos ou menos direitos, ou é mais inferior ou superior. Todos iguais, todo mundo no mesmo patamar. E isso fica muito claro na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, quando Kardec conversa conosco acerca da dinâmica de nascimento e morte, e lembrando, reafirmando que o princípio espiritual inteligente individualizado, ao ser criado por Deus, recebe aqueles incontáveis talentos que a gente já tem se referido muitas vezes, talentos materiais, morais e espirituais, em latência, a mesma capacidade potencial para ser trabalhada, para ser desenvolvida, as mesmas aptidões, as mesmas possibilidades. E aí, o co-criador que somos, cada um vai ser responsável
pelo desenvolvimento dessas aptidões. Podemos passar adiante. Então, por que, se fomos criados iguais, se temos os mesmos valores, porque existem diferenças no cenário da vida? É porque cada espírito realiza o seu trabalho com uma determinada intensidade, de acordo com a sua consciência, com a sua competência, com a sua vontade. E vai assim, pelo seu interesse maior ou menor, administrando a sua própria trajetória evolutiva. Repito, somos co-criadores, somos responsáveis por esse trabalho da nossa transcendência. E outra, trago para vocês a comparação com a escola, uma comparação que eu acho muito didática, porque traduz muito direitinho esta oportunidade de crescer, de trabalhar, de evoluir, que todos nós temos nessa abençoada escola terrestre. O planeta é uma escola para nós. E o que é que a gente vê acontecendo numa escola? O aluno preguiçoso se acomoda, não faz as lições direito, não aprende o que lhe está sendo oferecido. O aluno estudioso, esforçado, faz as lições direitinho, estuda toda a matéria que lhe é trazida, vai aprender muito mais, vai ficar em pouco tempo muito mais competente do que o aluno preguiçoso. E o aluno preguiçoso, muitas vezes, é levado à repetência, repete de ano, não passa de ano. Então, o esforço individual é que vai definir o nosso crescimento, né? A outra comparação que eu gosto, e eu trago para vocês, exatamente para fixar bem a importância do esforço pessoal, é uma pista de corrida. Vários atletas lá na pista de atletismo, quem correr mais chega primeiro. Quem andar devagar chega por último, né? Então, é natural essa consequência do nosso esforço. E não tenham dúvida que isso acontece conosco, caminheiros da vida eterna que somos. Em sucessivas encarnações, às vezes, nós nos empenhamos, nós estudamos, nós fazemos esforço para vivenciar aquilo, aquele valor, o decálogo que a gente acabou de levamos a sério, colocamos em prática, a gente vai crescer muito mais rapidamente, né? E crescer significa alcançar mais rapidamente o objetivo maior da vida, que é a perfeição espiritual. Então, estuda, quem se esforça, aprende mais rápido, conquista mais conhecimento, cresce sobre todos os aspectos, né? Material, moral, espiritual, etc. E o motor da existência, também isso nós já temos comentado com vocês, é a vontade, é uma verdadeira alavanca propulsora para o nosso crescimento espiritual. E vai definir a qualidade, a intensidade do nosso trabalho no nosso livre-arbítrio. Se eu quiser, vai acontecer. Se eu não quiser, não vai acontecer. Se eu quiser pouquinho, vai acontecer pouquinho, né? Então, é isso que Kardec nos fala na pergunta 804 do Livro dos Espíritos. Ele conta a variedade e a diversidade das criaturas, dos seres e do trabalho que cada um vai realizando. Podemos passar para o próximo. Nessa caminhada evolutiva, convivemos com outras pessoas, trocamos experiências em maior ou menor intensidade, porque isso está regido, está sob a égide da lei da fraternidade, fraternidade que é um apelido do amor fraternal, né? Que é a lei maior que rege a vida. Então, nós já temos em nós essa intuição, essa noção de que fraternidade e solidariedade são fatores importantes para o nosso crescimento espiritual.
E isso acontece em maior ou menor intensidade, proporcionalmente ao grau de consciência, despertamento consciencial das criaturas. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, para refletir um pouquinho, e lembrar que somos todos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, é claro, não deixa dúvida nenhuma que nós precisamos nos tratar como irmãos e fazer o melhor uns pelos outros, né? E esse relacionamento fraternal, aprendemos com a doutrina, tanto essa troca de experiências, de ajuda, de suporte, de força, de conhecimentos, de tudo, acontece tanto na nossa experiência individual, como nas nossas experiências evolutivas, coletivas. O que eu quero dizer com isso? Estamos aqui no planeta Terra, mas a lei do amor fraternal, atuante na imensidade do cosmos, faz com que, num determinado momento, a providência divina traga uma leva de espíritos capelinos para fazer uma enxertia espiritual aqui no nosso planeta. Não eram espíritos evoluídos, eram alunos repetentes, não passaram de ano lá no planeta Capela, não puderam permanecer no seu planeta de origem, mas a misericórdia divina lhes ofereceu esta oportunidade de compartilhar o pouco que sabiam. Sobre o aspecto material, até sabiam muito em relação a nós. Mas mesmo sem grandes conhecimentos espirituais, eles puderam vir para o planeta Terra e nos ajudar e impulsionar a evolução dos terráqueos, né? E já comentei com vocês em outros encontros que Emmanuel fala disso com muita clareza no livro A Caminho da Luz, que é um livro importantíssimo. Quem quiser entender a doutrina direitinho, não pode deixar de ler A Caminho da Luz. E aí, falando dessa enxertia espiritual, não vieram todos de uma vez, vieram em blocos. E em cada ocasião, em cada povo, porque também não ficaram localizados num único povo. Emmanuel nos conta que eles vieram para a Índia, eles vieram para o Egito, enfim, não vou desviar do assunto. Mas vieram e para nós, espíritos primitivos, né? Bebezinhos espirituais que éramos, a gente não conhecia a roda, a gente não conhecia o fogo, a gente não sabia construir uma moradia decente, isso tudo eles sabiam e com a vinda deles nós aprendemos devagarzinho, sempre aprendizado lento e gradativo. E tivemos grande progresso com a ajuda desses líderes entre aspas, né? Porque seres imperfeitos, mas dando o melhor de si e ajudando, ampliando os nossos horizontes, trazendo um desenvolvimento extraordinário para as nossas artes, para as nossas ciências exatas e humanas, para a nossa religiosidade, inclusive, apesar de alunos reprovados que eram, né? E eu coloquei aí um mapinha do planeta Capela para reforçar, registrar melhor na nossa memória essa troca, essa convivência fraterna que acontece nesse nível cósmico. E está sempre acontecendo. Aconteceu conosco há alguns milênios atrás, mas continua acontecendo, sem dúvida nenhuma, em inúmeros outros planetas. Podemos passar para o próximo. Aqui eu separei 3 ilustrações, como Tomé, para mostrar para vocês que realmente essas coisas aconteceram. Evidências concretas da vinda de espíritos capelinos mais evoluídos do que nós.
Por exemplo, na Ilha de Páscoa, é um fenômeno, um fato misterioso, a quantidade de moais que existem ali. São esculturas gigantescas que pesam toneladas e em grande quantidade. Quem tiver curiosidade, entra no Google para ver. Numa região que não tinha pedra. E construções, esculturas que foram feitas sem ter guindastes, enfim, os recursos, as ferramentas adequadas para facilitar esse trabalho. Então, eles tinham outros recursos, eles sabiam coisas que nós não sabemos, e deixaram esse trabalho aí marcante para registro da sua passagem entre nós. As pirâmides do Egito também, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar acerca das pirâmides, é impressionante. A precisão matemática, tudo ali colocado sem os recursos da engenharia de hoje e construções duráveis que têm atravessado o século, né? Mas tem um lugar muito especial no meu coração, esses altares druidas no interior da Inglaterra, que, graças à gentileza da Ana, eu tive a oportunidade de conhecer. E também é outra experiência de arrepiar, porque também é num local que não tem pedra e existe uma quantidade enorme de estruturas como essa que eu estou mostrando nessa fotografia, que, dizem os estudiosos, são altares, porque os druidas eram de espíritos guerreiros, meio primitivos, enfim, tinha lá um lado ainda por evoluir, mas já tinham em si a semente da religiosidade bem desenvolvida. E essa fotografia me interessou em especial porque cálculos matemáticos feitos por eles faziam que numa determinada estação, numa data que eu esqueci qual era, importante para eles, o sol se encaixava direitinho no vão do altar, onde eram feitos os rituais. Não é impressionante? Agora, mais impressionante ainda, foi descoberto recentemente, há 1 ano, 2 anos atrás, porque as autoridades inglesas quiseram preservar esse patrimônio maravilhoso, histórico, e criar recursos para melhorar a conservação e para proteger do turista, que nem sempre é disciplinado. E vocês sabem o que eles descobriram? Existe um subsolo e que debaixo da terra tem outro tanto de esculturas semelhantes a essa. Como? Aí eu me lembro daquele livro que chama Eram os Deuses Astronautas. Vocês já leram? Pois é, então eles vieram, não sei se os capelinos só, mas alguém veio na sua nave espacial e andou fazendo esse trabalho bonito aí, que ficou de herança para nós, né? Podemos passar adiante. Então, voltando a falar da igualdade, vamos agora enfocar as desigualdades sociais. Existem em todos os tipos, né? Nós sabemos disso, não precisamos nem comentar os preconceitos sociais, raciais, religiosos, tanta coisa triste, tanta coisa feia, afastando as pessoas, inclusive desencadeando comportamentos agressivos, desrespeito total. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que isso é um absurdo, é inaceitável, é entre todas as criaturas. Mas nos interessa, nesse momento, comentar muito especialmente a grande injustiça que ainda acontece com a mulher. Para vocês que estão aí no primeiro mundo,
as coisas estão minimizadas. Não quer dizer que não existam, porque na hora da carreira entre um homem e uma mulher, geralmente a preferência é dada para o homem. É um consenso cultural, né? Mas a mulher já tem espaço, já tem voz, já assume responsabilidades muito sérias, né? Mas nós sabemos que nos países africanos, entre os muçulmanos, por exemplo, a mulher ainda é tratada como coisa, como animal, não tem direito, não pode nem sair à rua, não pode nem escolher a roupa que usa, não pode frequentar a escola, barbaridades. Então, estamos ainda muito atrasados no que se relaciona com a emancipação da mulher. E Kardec fala isso na pergunta 822 do Livro dos Espíritos. E nos lembra que homem e mulher, o espírito não tem sexo, homem e mulher são iguais, têm direitos iguais, oportunidades iguais perante a lei divina. Se existe diferença, a maneira de tratar o homem e a mulher é obra do homem, não de Deus, né? Pelo planejamento divino, homem e mulher são iguais, têm direitos iguais, têm aptidões diferentes. O que é que eu chamo de aptidões? Por uma questão metabólica, orgânica, química do nosso corpo físico, que é uma máquina. A mulher tem mais facilidade para a paciência, para o perdão, para o amor, para a tolerância. É mais fácil para ela do que para o homem. O homem está mais ligado com a força, com a energia, com a capacidade de realização, mas como cada um caminha no seu ritmo, a gente acaba concluindo que é um mito pensar que toda mulher é doce e meiga. A gente sabe que não, né? E da mesma forma que todo homem é rude, é valente, é bravo, também não. Cada espírito, cada ser escrevendo a sua própria história naquela folha em branco, de acordo com as experiências vividas e com o que aprendeu ou não aprendeu, o que entendeu ou não entendeu, cada ser é único. Então, em linhas gerais, em tese, direitos iguais, capacidade igual, mas as diferenças individuais acontecem também em função do trabalho do próprio espírito, né? Mas o importante é nós lembrarmos que na criação divina, perante a lei divina, não existem privilégios e todos nós, homens e mulheres, ao longo do tempo, na nossa trajetória evolutiva, recebemos ajuda constante, o melhor possível para a realização das nossas tarefas evolutivas. E melhor ainda ficam as condições de trabalho se não só homem e mulher, se todas as criaturas se ajudarem reciprocamente, se exercitarem a fraternidade, o respeito mútuo, né? Podemos passar para o próximo. A outra desigualdade, consequência do nosso mundo, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, está lá na pergunta 808 do Livro dos Espíritos. Dinheiro, poder, qualquer tipo de autoridade na nossa vida, para todas as criaturas, é um talento. Falei ainda há pouco que nós recebemos talentos materiais, morais e espirituais, né? O talento o dinheiro é um talento material, mas todos os talentos de qualquer tipo que seja, em si, em essência, são neutros. Eles serão bons ou maus, positivos ou negativos, em função do valor do trabalho que eu fizer com eles, do bom uso ou mau uso que eu fizer.
Então, o dinheiro bem usado é uma bênção. Constrói hospitais, constrói escolas, enfim. Mas mal usado gera muitas tragédias, né? E eu tenho tido a oportunidade de conhecer na federação muitas pessoas que frequentam a doutrina e que pertencem a uma classe social favorecida. Então, são pessoas cultas, são pessoas ricas, milionárias mesmo, e se sentem um pouco desconfortáveis de usufruir de tanto conforto, de morar em casas belíssimas, de poderem fazer viagens internacionais e etc. Mas o que a doutrina ensina é que existe um planejamento divino. E se eu trabalhei, ganhei o meu dinheiro honestamente, eu tenho o direito de usufruir do fruto do meu trabalho. Então, ser rico não é pecado. O pecado é ser egoísta, é guardar toda aquela fortuna, todos aqueles bilhões de dólares só para mim, ignorando completamente que existe fome na Índia, fome na África e etc. Então, o bom senso é que vai definir, que deve direcionar a maneira, a intensidade que eu vou usar esse dinheiro em meu proveito próprio, exclusivamente, ou se eu vou saber compartilhar com meus irmãos, né? Então, muito importante também o conceito que a doutrina nos traz, uma lição fundamental, é que nós somos usufrutuários da nossa fortuna. Hoje a gente tem, amanhã não tem. Quando a gente morre, fica tudo aqui, né? Quem foi milionário hoje pode ser pobre, pode ser miserável, morar debaixo da ponte na outra vida, tudo dependendo do uso que fez da sua fortuna. Quando o dinheiro está no programa do nosso trabalho evolutivo naquela encarnação, ele chega naturalmente. Se eu não mereço, ele desaparece nos reveses das tragédias, nas mudanças políticas, enfim, sempre foge da minha mão. E eu gosto muito desse ditado popular, eu tenho certeza que vocês conhecem, que fala do avô rico, que trabalha, que constrói a sua fortuna, pode proporcionar muito conforto para a sua família, é o que chamamos de filho nobre, leva a vida de príncipe, mas como ele não trabalhou, não se esforçou, não mereceu, entre aspas, aquele dinheiro, ele usufrui, mas não passa para os netos, para os seus filhos. Os netos são pobres. Então, avô rico, filho nobre, neto pobre. E aqui no Brasil nós temos um exemplo muito gritante, eu até já comentei isso com vocês, que é o exemplo da família Matarazzo. Como Matarazzo, temos outros que viveram esse tipo de experiência, né? E chegaram como imigrantes, batalharam, construíram uma fortuna, essa fortuna passou para os filhos que usufruíram delas e agora o patrimônio praticamente acabou. A gente fica até admirado quando anda aqui pela Lapa, não sei se aquilo chama Lapa ou Barra Funda, onde eram as fábricas, as maiores fábricas do Matarazzo, também lá pelo lado da Zona Leste, galpões enormes, hoje abandonados, porque desapareceu, de acordo com a programação espiritual. Bom, mas o fato é que o dinheiro em nossas mãos, com bom uso, é um poderoso instrumento de progresso, proporciona a ocasião de múltiplos aprendizados para nós e para aqueles com quem convivemos, mais próximos ou mais distantes, né? O importante é que a gente mantenha o objetivo em pauta para poder alcançar, porque se perder o foco,
a gente não chega lá, né? E o foco é a vida futura. A nossa passagem aqui pela Terra é transitória, é passageira. E o que a gente plantar aqui vai refletir no futuro. Podemos passar para o próximo slide. Então, depois dessas reflexões que fizemos juntos, nós concluímos com facilidade que existe uma igualdade natural, fomos todos criados iguais, mas existe a desigualdade de aptidões. Todos fomos criados por Deus, quer dizer, temos a mesma origem, temos o DNA divino, temos o potencial divino para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual, para alcançar o objetivo maior da vida, que é a perfeição espiritual, né? E não podemos deixar de lembrar disso, principalmente agora, nessa época que nós estamos atravessando da pandemia. E procurar descobrir, cada um à sua maneira, de acordo com a sua realidade, como é que está o nosso comportamento, o que é que nós estamos fazendo, de que forma estamos colaborando para o bem-estar geral, para a nossa família e humanidade. Começando do singelo uso da máscara, com as orientações básicas de higienização, o evitar aglomeração, isso tudo é responsabilidade nossa e revela a nossa capacidade de amar, de respeitar o nosso semelhante. Quando eu sigo essas prescrições, eu não estou só me protegendo, estou respeitando o meu semelhante, estou respeitando a vida no planeta Terra. E eu não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, nesse fim de semana de Natal, a 25 de março ficou tão cheia de gente que você não via chão, só via cabeça. Gente sem máscara, gente esbarrando um no outro, um monte de festas de bailes funks acontecendo, mostrando, revelando uma inconsciência total, um desrespeito total pela vida, pela própria vida e pela vida dos semelhantes. Então, imaturidade espiritual efetiva, né? Bom, passemos adiante. Então, é evidente a desigualdade espiritual e, consequentemente, social, e ela é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Quando eu penso só em mim, eu faço só aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, indiretamente eu me prejudico, mas prejudico muita gente. Tanto o próximo mais próximo, como o próximo distante, né? E lembrando que Deus nos criou todos iguais, nós não podemos perder o respeito pelo outro e olhar para o outro, lembrando sempre que aquela criatura é um espírito, é uma centelha divina, como eu, criado por Deus, com o mesmo potencial e com a mesma destinação. Então, mobilizar, movimentar os recursos possíveis ao meu alcance para melhorar as condições de vida, no sentido global, é um dever espiritual, né? E aí, no nosso texto, pergunta: estamos todos no mesmo barco, navegando aí pela vida fora? A gente sabe que não. Tem muita gente navegando em iates, navegando em transatlânticos maravilhosos, né? E tem muita gente vivendo nas nossas favelas. Eu comentei com vocês que aqui em São Paulo tem 5 favelas gigantescas, assim, do tamanho de uma cidade, sem nenhum conforto, sem água, sem esgoto, sem segurança, sem nada, né? E algumas mensagens espíritas afirmam que essa epidemia veio exatamente para despertar, para sacudir consciências, para as pessoas enxergarem esse absurdo, essa injustiça social. E muito triste, eu comento com vocês
que a lição não está sendo aprendida. E o que é que acontece quando a lição não é aprendida? Ela é repetida, ela continua, ela não acaba. Então, nós, com calma, com fé, sabendo que Deus sabe melhor do que nós o que é bom para nós, podemos manter a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, sabendo que essa situação ainda vai permanecer por algum tempo, né? Mas vamos fazer a nossa parte com as nossas melhores vibrações pelo despertamento consciencial das criaturas de modo geral, mas principalmente dos nossos líderes, dos nossos políticos, das nossas autoridades, para que eles, com seu poder, com a sua autoridade, possam desencadear as mudanças necessárias. Podemos passar adiante. Olha, só faltam 15 minutinhos, tá? Para terminar a aula. Meu Deus, então não vai sobrar tempo para para vocês participarem. Então, por favor, vocês escrevam para mim o que vocês acharam mais interessante da leitura, tá bem? Bom, estamos sendo convidados a pensar, as nossas consciências estão sendo despertadas, precisamos saber agir, precisamos ter atitudes efetivas, corretas, evitar os excessos. Recebemos muito, precisamos também abrir o nosso coração para doar de múltiplas formas, né? Passamos adiante. Aqui é um alerta muito sério para a nossa reforma íntima. Então, já sabemos que o objetivo de Deus é a igualdade, a lei da igualdade regindo, administrando a nossa vida. Não podemos distorcer, desconstruir esse ritmo, essa dinâmica da vida. Não podemos olhar a infelicidade, o sofrimento, as tragédias, a miséria social e moral que existe no mundo de camarote, como se isso não me pertencesse. Não, pertence. Eu sou parte desse mundo, dessa vida. Eu tenho que me educar e descobrir recursos para, de alguma forma, minimizar esse panorama lamentável que ainda existe no nosso planeta de expiação e provas. Começando por me libertar, por me trabalhar de preconceitos, todos eles, sociais, religiosos, raciais, existem muitos, vocês sabem disso. Não me permitir atitudes farisaicas, fazer de conta que eu sou bonzinho sem ser de verdade. E, ao mesmo tempo que eu falo que eu acredito em Deus, que eu acredito em Jesus, eu estabeleço barreiras, eu afasto o outro, porque o outro pensa diferente de mim, porque o outro tem uma pele de outra cor, ou por qualquer outra razão. Eu com a minha invigilância, com a minha ignorância, crio barreiras, muitas vezes intransponíveis, que vão gerar consequência de sofrimento e dor para mim na reencarnação seguinte, né? Então, dentro dessa minha visão egoística, eu me deixo levar por caprichos, pelo luxo excessivo, pelas etiquetas. Meus queridos, uma caneta Bic escreve igualzinho uma caneta de marca, uma caneta de ouro. Se eu tenho um mínimo de senso de respeito pelo sofrimento alheio, pela miséria alheia, de sã consciência, eu não posso mais pagar uma fortuna por uma caneta. Eu tenho que ter critério. Mesmo que eu tenha trabalhado e ganhe o meu dinheiro honestamente, eu tenho que ter um aferímetro. Aquele objeto
que eu estou comprando. Vamos falar, por exemplo, numa bolsa de grife. Tem muita família que trabalha o mês inteiro, não, o ano inteiro, e não ganha aquilo. Aqui no Brasil, tem muitas famílias vivendo com R$ 1.000, R$ 1.500. É o salário base aqui. Então, eu tenho meu dinheiro, eu ganhei o meu dinheiro, eu tenho o direito de gastar o meu dinheiro da forma que eu quiser, mas eu não posso esquecer que tem alguma coisa errada nos pratos dessa balança. Então, essa consciência aflorada é que vai me ajudar a me desprender do supérfluo, a pensar no outro, a canalizar parte dessa minha renda farta para instituições. Vocês sabem que existem no mundo muitas instituições carentes, né? Enfim, precisamos mudar a nossa visão de vida. Não podemos ser omissos para sermos coerentes com o ideal que nós devemos seguir. Passemos para o próximo slide. Esse pedaço do nosso texto, do nosso livro-texto, mexeu muito comigo. E quando a gente estuda a doutrina espírita, que a gente automaticamente adquire vergonha pela desigualdade social. E lá o texto diz que essa desigualdade social que a gente vê hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida, é semelhante à escravidão que a gente tinha 100 anos atrás, 200 anos atrás. Hoje a gente acha um horror que alguém seja amarrado no tronco, que alguém seja chicoteado, que alguém seja vendido, que alguém carregue o outro como se fosse animal de carga. Isso nos horroriza. Mas a gente precisa filtrar e atualizar e descobrir hoje que tipo de escravidão, entre aspas, nós ainda permitimos acontecer na nossa vida. E essa descoberta, essa avaliação, essa reprogramação da nossa vida, dos nossos valores, é tarefa nossa. E a gente precisa, à luz da doutrina espírita, realizar a mudança necessária. Agir, transformar, mudar, não teorizar, porque a fé sem obras é morta. Né? E, repito, está lá no Livro dos Espíritos, a desigualdade toda, social, etc., desaparecerá quando desaparecerem da face da terra o orgulho e o egoísmo. Que está lá no Livro dos Espíritos. São as fontes maiores de toda a desordem social, de todo o mal do mundo. Podemos passar para o próximo. Além do orgulho e do egoísmo, a gente tem que pensar, refletir muito, se vigiar muito em relação à indiferença. Eu já comentei isso com vocês na aula anterior, que antes era, eu pelo menos pensava, mas era consenso geral, que o oposto do amor era o ódio. Mas à medida que a gente estuda psicologia ou estuda a doutrina espírita, a gente descobre que o ódio é um estado patológico do amor, é o amor que adoeceu. Na verdade, o oposto do amor é a indiferença. Quando nós nos permitimos olhar a vida ignorando o outro, as necessidades do outro, individualmente e socialmente, e permitimos que o gelo da indiferença se instale na nossa vida, nós nós cortamos todas as nossas possibilidades de vivência fraterna. Porque com a indiferença, o outro deixa de existir para mim. Seja, por exemplo, numa separação conjugal, o meu ódio, a minha raiva, a minha mágoa é tanta que para mim, aquela pessoa morreu. E a gente sabe que não é o rompimento a nossa lição. A nossa lição é a confraternização, é o perdão.
na medida do possível, nas devidas proporções, né? Então, não permitamos que a indiferença fique presente na nossa vida. Mesmo que a pessoa não tenha agido bem comigo, a pessoa me ofendeu. É meu irmão que me ofendeu, é minha sogra que me ofendeu, é meu marido, minha esposa que me magoaram profundamente. Um erro não justifica o outro. Eu que sei mais, eu que sou cristã, eu que estou estudando a doutrina espírita, tenho que ser o primeiro a estender a mão, a relevar, a perdoar, a virar a página e não deixar a nossa mágoa, o nosso ódio passar de um dia para o outro. Na verdade, cada vez que a gente fosse dormir, a gente devia zerar todas as nossas mágoas, todos os nossos melindres, todas as nossas queixas, para sermos verdadeiramente cristãos. Isso é consciência crística. No Livro dos Espíritos 813, nós aprendemos acerca do abuso da autoridade. Toda vez que eu me permito uma autoridade de qualquer tipo, que me coloque como um ser superior em relação ao outro, eu tenho o direito de julgar fulano porque fulano fez, porque fulano falou, porque ele é assim ou assado, está lá no Evangelho de Jesus. Esse abuso de autoridade, esse julgamento, esse tipo de opressão em relação ao outro, está lá no texto evangélico, nos coloca sob a posição de anátema. Eu fiz questão de procurar no dicionário o sentido da palavra anátema, porque eu sabia, por meu gasto, eu entendia direitinho o que era, mas eu não teria facilidade de explicar para vocês. E essa colocação de Jesus é muito forte, muito importante. E lá no dicionário diz que anátema é reprovação, maldição, repreensão, condenação. Então, toda pessoa que não ama o seu semelhante, toda pessoa que prejudica o seu semelhante, que de alguma forma age de uma forma injusta, com desamor, é digno perante a lei divina de reprovação, de maldição, de repreensão, de condenação. Não vai para o caldeirão do capetinho, para o fogo do inferno, porque inferno não existe, mas vai nascer e renascer umas tantas vezes até aprender a lição corretamente, né? Então, conscientes que estamos com o conhecimento da doutrina espírita, precisamos nos transformar nos trabalhadores da última hora. Aproveitar esse momento, essa reencarnação como espíritas, porque os espíritas são os trabalhadores da última hora, na parábola, né? E agilizar, estimular essa mudança imprescindível, indispensável na nossa vida. Claro que essa mudança vai ser lenta e gradativa no nosso ritmo, mas o primeiro passo tem que ser dado, o trabalho tem que ser começado, né? Sem acomodação, sem omissão, sem buscar desculpas justificativas para não realizar a tarefa que é nossa. Então, isso é verdadeiramente ter consciência cristã. Podemos passar para o próximo. Então, estudando a lei da igualdade, não resta dúvida que fica muito claro para todos nós que precisamos atualizar os ensinamentos de Jesus, hoje claramente explicados pela doutrina espírita, não esquecer em momento algum que todas as criaturas têm direitos iguais, direitos em relação à saúde, à educação, à justiça, à segurança, e ao respeito próprio no dia a dia. Quando a gente estava estudando os mandamentos hoje, o não julgar, o não falar mal do outro, o não prejudicar, não roubar, isso tudo é um desdobramento da lei da igualdade. Alguns na dimensão material da vida, outros na dimensão mais sutil, na dimensão espiritual. Então,
Da mesma forma que temos consciência de cidadania para a nossa realidade social, material, nós precisamos ter também esse desdobramento em relação à visão espiritual, ética e moral. Podemos passar para a próxima, acho que é o último. Agora tem 3 minutinhos. Encerrando, ai, que alívio! Essa lei divina da igualdade estimula a nossa convivência fraterna, respeitosa. Precisamos aprender a respeitar o outro, a aceitar as diferenças individuais. Sabemos que cada um é cada um, não existem duas pessoas iguais, né? E apesar das nossas diferenças, construirmos relacionamentos fraternos, relações cordiais, não só com as pessoas que nós sabemos o nome, que nós sabemos o endereço, mas solidariedade em relação à nossa família e humanidade. É uma questão de sabedoria, adaptar a nossa visão a essa necessidade maior, cósmica, transcendental da vida, né? O nosso dia a dia, as nossas experiências individuais são como peças de um quebra-cabeça, que a gente devagarzinho vai ajustando até transformar o panorama da nossa vida, né? Aprendamos, pois, a nos adaptarmos, a compartilhar, a coexistir em paz, a conviver bem conosco, que às vezes a gente não sabe nem viver em paz com a gente mesmo, né? A gente vive enxergando os nossos defeitos e desanimados com as nossas aptidões, com as nossas perspectivas, com as nossas possibilidades. E quem não está bem consigo mesmo não fica de bem com a vida, não fica de bem com o outro. Então, é muito importante essa busca positiva em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Então, que os mentores amigos que estão aqui conosco nos tragam nesse instante uma extra transfusão de energias espirituais, muito especialmente iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que nós saibamos tomar conta de nós mesmos. Graças a Deus. E eu reforço o pedido, então, que vocês, por favor, me mandem por escrito o que vocês